A paz do Senhor, meus jovens, aluno da EBD, os professores. Eita, que lição abençoada. Chegamos mais uma lição que encerra o quarto trimestre de 2024. Alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Lição de número 13, protegendo-se com integridade na sociedade. Lição maravilhosa. Tivemos a oportunidade de estudar porções de provérbio que traz grandes ensinamentos para nós e produz em nós sabedoria e que a gente possa crescer e melhorar como pessoa, como crente, né? Como irmão, como um funcionário de uma empresa, enfim. Os conselhos inseridos na palavra de Deus nos torna e nos faz melhores. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Muito bom você participar conosco desse trimestre abençoado, que tivemos a oportunidade, né, de ministrar algumas aulas, porções do livro de Provérbio. Muito bem. O texto principal é Provérbio 28 e 12. Achei interessante que quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. A lição, em seu resumo, fala que a sabedoria e a integridade são virtude do cristão que se manifesta na sociedade. A sociedade não é parâmetro para que possamos enxergar e tirar a nossa conclusão de integridade. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela sim é o espelho para a sociedade. É o espelho para a sociedade. Olhar para a Bíblia e dizer assim: eu vou ser guiado por ela, eu vou ser orientado por ela. Muito bem. Primeiro ponto, sabedoria, prudência e sociedade. Sabemos aqui que existe injustiça, é terrível quando a sociedade está aí na tolice e na corrupção, que se multiplica, com a corrupção generalizada, seja em qualquer esfera de poder, o pobre é oprimido, né? A escassez de pão, a ganância e abusos, né? As riquezas de forma ilícita são alimentos para as pessoas que vivem, né, num contexto de avareza, num contexto em que acumula-se riquezas, buscam de forma errada, ilícita, acumular bens, e aí há uma destruição, né, da sabedoria, da integridade, a justiça não existe mais, e aí existe aí um sistema orquestrado, né, que se o homem não buscar a Deus direcionamento, graça, sabedoria, ele fica sendo manipulado por um sistema que ama o dinheiro, que busca a corrupção a qualquer custo, que busca se aparelhar de bens, né, e de riqueza a custo de qualquer coisa, a troca de qualquer coisa, é capaz de realizar qualquer coisa para poder usufruir, né? E isso traz prejuízo para as camadas sociais. Quando a justiça ela governa, quando o justo ele é direcionado, existe equilíbrio, existe uma visão onde as pessoas entram no processo, a distribuição vai ser
de uma forma que as pessoas não vão sofrer danos. A gente sabe que a Bíblia nos ensina, né, e alguns monarcas que, mediante a história bíblica, foi levantado por Deus. Sabemos que nos dias de Boaz já tinha uma ordem divina sobre os peregrinos, sobre os estrangeiros, onde as pessoas tinham liberdade, né, para pegar aquilo que estava no chão, os rabiscos, né, como chama da colheita. Isso era uma forma, um modelo que Deus criou e orientava os homens para que as pessoas tivessem acesso à alimentação. Justiça sempre foi... A grande verdade é que a justiça de Deus é superior a qualquer outra, porque se fala muito em justiça, se fala muito em direito, se fala muito em ser igualitário, igualdade social, declara-se até questão de briga de classes. Não, mas não é o que o provérbio quer dizer, não é isto. O que o proverbista está falando é que quando se governa com sabedoria, com prudência, a sociedade, ela não sofre. O justo diante dos valores opostos da sociedade. A sociedade traz injustiça, desigualdades sociais. Está em ordem do dia em nossa sociedade. Surge ideologia diversa que busca respostas imperiosas para as injustiças diante desse quadro. E à luz de provérbio, esse é o quadro da sociedade. E à luz de provérbio, como é que a gente enxerga isso? Como atuar numa sociedade que vem apresentada da maneira sábia, com a integridade, carregar consigo a mensagem, pensar biblicamente? Isso sim, a gente precisa entender que a palavra de Deus revela que há um problema no coração do ser humano e que é forte todo o mal social que impera no mundo. Marcos capítulo 7, versículo 20. Logo, a solução não se reduz ao programa social de um governo, como se somente as políticas públicas resolvessem as questões. Dessa forma, a responsabilidade é apresentar a mensagem de salvação que altera radicalmente o interior do pobre, do faminto, do necessitado. A gente precisa entender que nesses dias difíceis e trabalhosos, diante de corrupção moral, diante de uma dificuldade moral grave e um processo de desconstrução, tem sido claramente desenvolvido em desconstruir família, noção de gênero. É não se envergonhar da palavra de Deus. 1 Pedro 1, 15 e 16. Ter ética em toda a sua esfera da sua vida. E perseverar no estilo de vida frontalmente oposto ao mundo, que nada tem a ver com o de respeitar pessoas ou manter um compromisso inegociável com Deus. Sem amar o mundo, apesar de viver nele. Então, 1 João 2,15 trata sobre isso. Então, o caminho para enfrentar a corrupção moral, a degradação de conceito, de família, a desconstrução da ética, da moralidade, dos bons costumes, né? Hoje já se fala em família tradicional, família moderna. Não tem na Bíblia respaldo para isso. A família tradicional, família moderna, família antiga, família atual, só existe um padrão, só existe um filtro. É a palavra de Deus.
O início da civilização, em Gênesis, Deus criou o homem, criou a mulher. Inseriu nesse contexto, nesse início de civilização, a raça humana. Então, quando a gente vai falar sobre esse texto, aí um monte de gente vai dizer assim, são fundamentalistas, são isso, são aquilo, é oriundo de visão partidária. Não, a igreja, a Bíblia Sagrada, não tem visão partidária, não tem visão simplesmente do que os homens pensam, mas o pensamento estar aqui é o pensamento de Deus para essa sociedade. Que sabemos que existe uma degradação social, moral, civil, religiosa. Mas essa sociedade precisa saber que existe um povo, um grupo de jovens que vão à escola bíblica dominical estudar acerca de provérbios, a saber que diante dessa corrupção generalizada, dessa inversão de valores, desse relativismo moral, ético, o que pode, o que não pode, não, mas não é bem assim, estão relativizando tudo. Mas em meio a esse contexto de degradação da fé, de afastamento de Deus, a sociedade está se afastando de Deus, existe um grupo de jovens que vão estudar a lição de jovem na EBD, aprender sobre os conselhos de provérbio, dizer assim, não, a gente sabe que a ética, a moral, o bom costume, a palavra de Deus, o que me assegura é a Bíblia, o que me orienta não é programa televisivo, não é canal de YouTube de doutor, de seu ninguém, não. O que me norteia é a palavra de Deus. O que vai me orientar não é etiqueta de ar, não um pensamento de um filósofo, de um psicólogo, não. O que me orienta é a palavra de Deus, ela está acima de qualquer pensamento, ideologia, filosofia. Eu digo isso porque a palavra de Deus, ela é a autoridade suprema. É a palavra de Deus. Então, quando a sabedoria e a integridade se manifesta, vale a pena ser íntegro. O ser humano que não teme a Deus, não temerá também os outros. Não temer a Deus, não vai temer a ninguém. Porque existe cada vez mais essa busca, né? Essa visão que o homem, ele se envaidece e ele se acha no direito de poder fazer tudo. A gente sabe que não. A gente sabe que não. E quando amamos o Senhor, desejamos ser seus discípulos e imitá-los em sabedoria, em integridade, verdade, justiça e paz. Marcos capítulo 1, verso 22. Nosso Senhor é o exemplo supremo de verdadeira sabedoria. Podemos ser manso porque Ele foi manso. Podemos ser humilde porque Ele foi humilde. Mateus 11, 29. A vida de Jesus é um bálsamo, é um espelho. É aquilo que a gente pode dizer assim, eu vou pegar a vida de Cristo e imitá-lo e segui-lo. Então, é muita gente dizendo que ama a Deus, é muita gente que faz coraçãozinho para Jesus, mas não ama. Irmão Gilberto, não ama, não ama. Não ama porque não obedece a sua palavra. Não ama porque não age como ele age, com justiça, com paz, com integridade, com verdade, com exemplo, sendo humilde, respeitando as pessoas. Aqui, Romanos 12, 20, tratar com respeito os idosos. 1 Timóteo 5, 1, tratar com respeito as pessoas do sexo opostos. Tratar com compromisso, com ética nas coisas. Tiago 4, 17, a Bíblia é o manual para a gente caminhar na sociedade e seguir por ela. Ou seja, a gente precisa entender que para simplesmente dizer que é de Deus, que ama a Deus, que é discípulo, que é filho de Deus. Ah, eu sou filho de Deus. É, filho de Deus? Você obedece a sua palavra?
Você desenvolve o senso de sabedoria, de respeito às autoridades. Você desenvolve o amor ao próximo, o respeito às pessoas, e ser ético nos negócios, e ter verdade na sua fala, e falar algo que de fato está andando de mão dada com a sua vida. Caso contrário, a gente cai na exposição bíblica dos fariseus. Mateus capítulo 15, a tradição dos anciãos, Jesus diz, sou muito bom. Olhe, sou muito bom de oratória, sou muito bom de exposição, mas sou sepulcro caiado. A exposição, a sua roupagem é bela, chama atenção. Porém é sepulcro caiado porque é podre por dentro. O conteúdo é bom, mas a sua prática está distante do que ele fala. Faça o que eles dizem, mas não faça o que ele faz. Os que eles fazem. Então, nós queremos caminhar com sabedoria, com integridade. Nós queremos ser de fato diferente nessa sociedade caída, depravada, que está se distanciando de Jesus. E Jesus ama, porque ele morreu por essa sociedade, ressuscitou ao terceiro dia e fez um pacto, e fez uma aliança, e deixou uma promessa que um dia vem buscar a igreja. A gente precisa entender isso, que o nosso estilo de vida precisa ser repleto de significados espirituais. Nós precisamos entender que a nossa vida precisa ser guiada pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos convida a ser íntegro, amantes aos mandamentos de Cristo e pessoas dispostas a servir na sociedade em que vivemos. Ser um crente, um cristão autêntico, amar as Escrituras, servir ao próximo, olhar para o próximo e amar o próximo como a si mesmo. Essa sociedade precisa desenvolver essas qualidades inseridas na palavra de Deus. Você ama a Deus, ama Jesus, faz coração da internet para Jesus, mas você ama o próximo? Você busca viver numa sociedade que, embora corrompida, corroída pelo pecado, mas praticar a justiça? Viver de forma que as pessoas possam enxergar em você alguém que carrega as marcas de Cristo: humildade, verdade, equilíbrio, ética e, acima de tudo, amar o próximo. Interessante, eu quero concluir essa aula quando Jesus, lá no Evangelho de João, ele diz: "Um novo mandamento vos dou." Quem sabe, ali quando Jesus começa na sua exposição, João capítulo 13, 14, 15, antes de ir para o céu, Jesus começa a trazer a doutrina para os discípulos. O interessante que eu quero concluir com esse versículo, quando Jesus diz: "Um novo mandamento vos dou." Qual, Senhor? Qual? Que ameis uns aos outros. A base do cristianismo é o amor entre os irmãos. Que Deus abençoe vocês, que Deus ajude. Estaremos juntos, se Deus assim permitir, próximo trimestre, primeiro trimestre de 2025. Em nome de Jesus, obrigado pela sua participação. EBD Online e EADALP Oficial. Deus abençoe em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe.
e que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.